Boa noite, eu sou o Antônio, me chamo Antônio Zanferdini e hoje eu vou apresentar o meu projeto do pavilhão da disciplina Projeto 3 do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL. Bom, o conceito do meu pavilhão, que está localizado no Parque da Baronesa, na cidade de Pelotas, foi desenvolvido de modo a transmitir um caráter industrial por meio do aço de uso cortem e intersecção de formas trapezoidais e retangulares. Como intencional, um dos objetivos do meu projeto foi sempre destacar a grande variação de altura entre módulos, porque ele foi composto por módulos, por agrupamento de módulos, e essas alturas causando diferentes sensações ao adentrar e deslocar do usuário. Em relação ao uso de materiais no meu projeto, desde o começo eu já tinha em mente que eu queria usar o aço cortem, material que além de ser muito bonito, o desempenho é bom e ele me atrai muito e acho que caberia muito bem neste projeto, e por isso optei por utilizar ele. E com isso, como eu tinha como base esse material, eu quis criar um contraste, por isso optei por materiais mais claros em compensação a esse, fazendo uma espécie de degradê entre o tom mais terroso e escuro, que é o aço cortem, para tons mais esbranquiçados e sujos, porém entre o bege, que variam entre o bege e o branco. Além disso, no meu processo de criação, levei muito em conta a entrada da luz, a maneira como a luz penetrava a edificação, criando formas interessantes. Isso muito pensado no Museu Kano, localizado no Japão, no qual eu e minha dupla na época fizemos uma pesquisa bem ampla. E que está aqui à direita, coloquei como inspiração, no canto superior direito e aqui abaixo no canto inferior direito, no qual é muito utilizado, são muito utilizadas as aberturas criativas e aberturas com formas irregulares e que não são convencionais. Bom, o processo de criação do meu projeto, que é dessa parte do meio, se deu a partir do desenho de um prisma trapezoidal, que a base maior possuía 26 metros, e a base menor 16,30 metros, enquanto os demais sólidos são prismas retangulares de dimensões variadas e alturas diferentes. Por isso interseccionei-os de modo a separá-los por cores e alturas, gerando contraste. Aqui uma imagem de topo da minha edificação e aqui do processo de maquete, testando diferentes texturas, porque durante o semestre isso foi constante e essencial para chegar a um consenso de acordo com em relação ao conceito do meu projeto. Aqui à esquerda temos uma imagem da implantação, na minha proposta paisagística também, na qual busquei interseccionar as formas já existentes no local com a minha edificação para que elas conversassem. Então, aproveitei aqui à esquerda dessa arquibancada que já existia para criar um misto entre o angulado e os ângulos. Angulado não, perdão, o arredondado e os ângulos retos, e a minha forma em si, para que todos os caminhos fossem tanto úteis como esteticamente agradáveis, além disso mantendo espaço à vegetação, criando uma área com brinquedo, que eu vou mostrar mais pra frente, e uma área para yoga. Aqui à direita nós temos um diagrama de usos, em que a área de serviço está marcada em laranja, que corresponde ao depósito, elevador e banheiros. A área roxa, que corresponde ao apoio, que está o meu auditório e administração, e a área maior, que é a área de exposições, que no meu caso optei por ser de arte moderna. Aqui é a minha planta baixa do pavimento térreo, como já mostrei previamente, o auditório, o depósito, a administração e o banheiro. Aqui a entrada tem-se um módulo menor, com altura aproximada de 3 metros, em contraste com uma área de exposições com um mezanino, uma escada, e um elevador que levam até eles visando a acessibilidade do projeto. Aqui uma arquibancada em forma de anfiteatro para que as pessoas possam sentar e apreciar, e também para algum apoio caso alguém não consiga ficar sentado
não conseguia ficar em pé por muito tempo, e situações similares. Aqui uma planta baixa do meu segundo pavimento, para focar mais no meu mezanino, mostrando que também pode ser feita a exposição, mas também pode ser simplesmente usado como um miradouro, né? Um mirante da parte de cima a de baixo. E ele foi pensado para preencher o espaço, mas não de uma forma como se meu projeto estivesse vazio, mas sim para complementar a área e para que pudesse agregar ainda mais, possibilitando essa visão superior da parte da exposição de visitantes e caber mais pessoas na edificação. Aqui uma planta baixa estrutural de pilares e uma de vigas à direita, mostrando todo o meu pensamento para o desenvolvimento da edificação como uma estrutura estável. Aqui uma estrutural de vigas com foco no mezanino, mostrando aqui no centro. Ela se repete os outros módulos porque eles não estão, eles são separados dessa parte, eles têm conexões, porém eles têm estrutura independente dessa. E aqui mostrando a sustentação das minhas vigas. Aqui meus cortes mostrando a diferença de alturas, todo o perfil das vigas, meus elevadores, os níveis e etc. Aqui minha escada. Bom, aqui na fachada a gente pode ver o que eu comentei em relação ao aço cortem, gerando contraste em relação aos tons mais claros e mais intermediários entre o aço e o branco, que seria esse tom mais bege. Ele é um pouco mais claro, porém, como eu fiz no AutoCAD, essa ilustração eu não tenho tanta liberdade em relação à paleta de cores, porém, idealmente seria um tom um pouco mais claro. Aqui mais imagens mostrando novamente o que eu comentei lá no comecinho sobre as janelas criativas e as janelas inusitadas que dão essa sensação de bem-estar e ao mesmo tempo que instiga a curiosidade dos visitantes. Bom, aqui acabei pulando sem querer, mas já indo para lá mesmo de qualquer forma. Temos os meus renders, renderizei imagens do local. Foi essencial para mim porque nesse projeto eu me desenvolvi bastante nessa habilidade que eu não sabia que eu tinha. Foi meio que um aprendizado, porque acabei aprendendo do zero a renderizar. E fiquei bem satisfeito. Após as orientações com a professora Natália, optei por alterar a minha escultura aqui à direita, que faz parte da exposição, porém do lado externo, para que ela não chamasse tanta atenção e não ofuscasse o meu pavilhão, porém ainda assim que fosse algo criativo. Aqui jardineiras de tom também similar ao aço cortem para conversar, um piso de tijolos, ali bancos e aqui os capins que eu coloquei na primeira imagem como referência. Aqui mais imagens em perspectiva. Uma imagem renderizada do meu interior, focando na exposição de arte moderna com formas abstratas, humanoides em tons plásticos, em materiais plásticos, peço desculpas. E aqui à direita, as minhas janelas irregulares. Mais uma imagem com foco no adentrar a luz e também uma figura humana para mostrar a proporção. Aqui, uma das partes que também foi um desafio do projeto, mas que fiquei bem satisfeito, que é o meu brinquedo, no qual criei, desenvolvi do zero, em que foi pensado já com a pré-existência local, que era essa arquibancada, para os pais. Pensei em um local para que os pais pudessem sentar e ver suas crianças enquanto eles descansavam, não ter que ficar em pé, enfim. E por isso criei um brinquedo de escalada, pensando no que eu gostaria se eu fosse uma criança. Mas também, como já fui uma, em experiências similares e desejos similares que meus amigos tinham. Portanto, criei blocos de diferentes alturas que formam como um mapa de uma cidade na vista superior, e estes são todos unidos por redes, para que as crianças possam se deslocar entre eles, ficar em pé, brincar, pular, e todos com cantos arredondados para evitar cortes ou qualquer tipo de fratura. Aqui abaixo mais uma imagem mostrando meu elevador, esculturas, mais um humanoide aqui,